Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 532. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ele que é roteirista, cineasta, crítico de cinema. Ele tá lá no site canal Claquete e também tem um podcast, o Clacast, o meu amigo irmão Pedro Amaro. Salve, salve, ouvintes do Cinemação. Meu nome é Pedro Amaro e saí da geladeira. Tô voltando aqui. Assim como Jack Nicholson chegou num lugar estranho, eu volto para um lugar estranho. Pois é, isso aí, Pedrão. Seja bem-vindo novamente, de novo para falar sobre um clássico, hein? Exatamente. Vamos ver se os ouvintes vão reclamar, né? Eles devem estar felizes, porque, há muito tempo que esse cara não aparecia aí. Vamos ver. Vamos ver. Temos aqui também o cara que é uma máquina de criar conteúdo. Ele fala sobre filmes no TikTok, no Instagram e no Sessão Comentada lá no YouTube, o grande Caio de Aquino. Fala aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite aí de novo, é um prazer estar aqui e para falar desse filme que eu curto bastante. Tinha feito a análise dele há um tempo atrás, é um filme que eu acho que tem muita coisa para discutir, então eu acho que o papo vai ser muito legal. Muito bom, já criou conteúdo sobre o filme então, né, Caio? É isso. É um filme que dá muita discussão, né? Foi na época do Rachel, lá da série da Netflix. Mas a gente pode falar mais disso depois. Boa, legal, vamos falar disso sim. E temos aqui pra fechar essa mesa, né, minha amiga, ela que é jornalista, apaixonada por séries e filmes, autora lá no Emerald Corp, temos aqui a querida Júlia Bart. E aí, pessoal, também estava na geladeira, né, muito tempo que eu não apareço aqui, mas é sempre um prazer estar no Cinemação pra falar de um filme que eu gosto bastante e que, por incrível que pareça, assisti quando eu era criança, né, uma criança muito aí, gostava bastante de cinema e assisti esse filme, sei lá, tinha uns 10 anos mais ou menos, se eu não me engano. Caraca, foi um déjà vu então, rever agora, né, Ju? Exato. É, muito louco. Eu também fiz esse exercício aqui, eu tive que rever ele e, nossa, tinha muita coisa que eu já nem lembrava, assim, o final mesmo eu já tava, caraca, eu achava que era outra coisa, não é isso, então foi um reencontro. Mas é isso, meus amigos, olha só, há 47 anos nós vimos chegar no cinema aí um filme do Milos Forman, né, que tinha como sua principal estrela o Jack Nicholson, um cara que tava em alta, tinha acabado de fazer Chinatown, tava ganhando muita atenção, né, ganhando a mídia e tal, e o Milos e a sua equipe então resolvem lançar Um Estranho no Ninho, um filme intimista, né, cheio de nuances ali, que coloca o espectador entre o amor e o ódio com esse personagem principal. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Então hoje eu, Pedro, Caio e a Júlia, a gente vai bater um papo aqui sobre esse clássico e, como vocês sabem, vamos dar spoiler. Por isso, siga por sua conta e risco, mas também, né, é um filme de quase 50 anos, né? Acho que já entrou naquela faixa de, né, tudo bem tomar spoiler, acho que spoilers estão liberados, né? Tem essa regra, né, Pedrão? Mas tem aquela coisa, não é um filme que roda em torno do spoiler. É. Eu fico imaginando a galera, vai tomar spoiler dos filmes do Han Sang-soo. Como, meu filho? Como? Spoiler do filme do Woody Allen. Como? Exatamente. Eu sou contra spoiler, assim, mas peraí, né, galera? Peraí, sem exagerar, né? Sem exagerar. Corre lá, vai assistir Um Estranho no Ninho. E hoje a gente vai bater esse papo, então, sobre esse clássico. Vamos bater o papo no segundo ato desse podcast. Okay, one pair of socks. T-shirt. Hi. Hi. God damn, boy, you're about as big as a mountain. Look like you might have played some football. What's your name? He can't hear you. He's deaf and dumb Indian. Is that so? Come on, Bibbit. Can't even make a sound, huh? Chegava aos cinemas no dia 28 de maio de 1976 o filme Um Estranho no Ninho. Um filme dirigido pelo Milos Forman, o mesmo diretor de Procura Insaciável, Hair, Amadeus e O Mundo de Andy. O filme foi escrito pelo Lawrence Halbin
que escreveu esse filme e depois parou, e pelo Bull Goldman, que fez Perfume de Mulher, Encontro Marcado, um roteirista de mão cheia. O filme é baseado em um livro que se chama One Flew Over the Cuckoo's Nest, que traduzindo seria Um Voo sobre o Ninho do Cuco, que deu origem ao filme Um Estranho no Ninho. O livro foi escrito pelo Ken Casey e ele falou que escreveu o livro com base nas suas próprias experiências quando ele trabalhou em um centro psiquiátrico chamado Agnew, que fica localizado ali em San José, na Califórnia. O filme conta a história do Randall McCurdy, que é o Jack Nicholson, né, que é um prisioneiro e ele acaba simulando ali que ele tá insano, com algum tipo de problema mental e tal, para ele não trabalhar na prisão. E ele acaba sendo levado aí a uma instituição de doentes mentais. Lá ele acaba estimulando os internos a se revoltarem contra as rígidas normas impostas ali pela enfermeira Ratched, que é vivida pela Louise Fletcher, mas não tem ideia do preço que ele pode pagar se ele desafiar uma clínica especializada nessa situação. Além desse pessoal, né, que a gente falou anteriormente, a música do Jack Nitzsche, que já tinha feito Acerto Final, e a direção de fotografia fica por conta do Raskell Wexler, que fez O Mistério da Ilha e O Preço da Traição. O filme foi editado pelo Sheldon Kahn, que fez Beethoven, Um Dia, Dois Pais, enfim, um cara que é muito forte na parte de comédia, e esse filme tem momentos ali bem leves, né, que deu pra ver que o Sheldon colocou a mão ali, mas também o filme é editado pela Linz Klingman, que fez Ali, a história do Muhammad Ali, Cidade dos Anjos, A Casa do Lago, enfim, uma baita editora e que certamente ajudou, contribuiu muito na montagem desse filme. A direção de arte fica por conta do Edwin O'Donovan, que fez Sombras do Passado e Uma História Muito Doida. No elenco a gente tem uma galera bem conhecida aí e que é muito legal você ver o filme deles começando, né, na carreira. Então temos o próprio Jack Nicholson, né, vivendo o personagem principal. A gente tem a Louise Fletcher, que faz a enfermeira Ratched. A gente tem o William Hadfield, tem o Brad Dourif, mas aí a gente vai encontrar, por exemplo, o Christopher Lloyd, né, o nosso querido Dr. Brown, né, lá da trilogia do De Volta para o Futuro, ele tá aí. Temos também o Danny DeVito fazendo um papel sensacional. Peter Brockle também tá lá. Enfim, uma galera bem legal que quando a gente vai assistir o filme vocês vão reconhecer, com certeza. Enfim, o filme Um Estranho no Ninho, ele levou 5 Oscars para casa, né, incluindo melhor filme, melhor ator pro Nicholson, melhor atriz para Fletcher, melhor direção, né, pro Foreman e melhor roteiro adaptado. Além disso, O Estranho no Ninho ele foi o segundo filme na história a ganhar os 5 principais prêmios do Oscar. Aconteceu Naquela Noite, que é um filme de 35, já tinha feito isso antes, então tinha sido o primeiro, e aí O Estranho no Ninho veio e fez isso, né, mais uma vez, e depois isso foi acontecer em 92 com O Silêncio dos Inocentes, ou seja, a gente está falando de um baita filme. O filme, por si só, ele já é um clássico, né? Um filme que chamou muito atenção e talvez ele seja a personificação do tal do antagonista, né? Talvez seja o grande filme que fale aí sobre um antagonista. E por quê? Porque até quando eu tava começando o papo aqui com vocês, eu tava falando sobre essa sensação de amor e ódio, assim. O filme ele já começa e vai introduzindo esse personagem do Jack Nicholson ali, de uma maneira que você vai criando um asco dele, né? O cara foi preso por estupro, aí deu um migué lá na prisão, sabe? Chega com todo cheio de graça, rindo, pulando e não sei o quê. E ao mesmo tempo ele vai criando uma dinâmica dentro de um grupo que tá aparentemente abatido e muito estagnado, e ele chega como um agente modificador daquele ambiente que em alguns momentos você fala, pô, legal, o cara tá fazendo umas coisas legais, mas aí você lembra daquele histórico dele, porque o filme faz questão de sempre puxar esse antagonismo, né? Ele sempre, de alguma forma, ele vai lembrando você que esse cara não é tão legal assim. E eu queria saber de vocês, assim, como é que é a relação de vocês
justamente com esse personagem, assim, depois de assistir o filme de volta. Eu diria que são 2 tipos de antagonismos. Você tem a contraposição do local, por ele chega uma pessoa alegre. Eu não vou dizer pessoa alegre, ele chega, deixa eu ver uma palavra boa, ele chega muito Jack Nicholson. Né? Então, eu acho que é a melhor forma de definir. Quase debochado, né, Pedrão? É, exatamente, num lugar que parece que foi abandonado pelo otimismo. As pessoas não estão ali para serem recuperadas. Então é um primeiro contraponto, né? Pelo menos eu vejo assim. E o segundo, que vai ser o personagem da enfermeira, que eu acredito que nós vamos falar com mais a profundidade, né? Com a senhorita Ratched, se eu não estiver falando errado. Então, pra mim, o filme se estabelece dessa forma, né? São 2 tipos de sensações que são contrapostas na tela. E eu acho que ele deixa isso já bem evidente já nas primeiras cenas, né? Porque abrir o filme com uma paisagem assim que você vê aquelas montanhas, um lugar aberto, pôr do sol, e aí passa o carro e tal, de repente tem um corte e você já tá preso, né? Você tá preso junto com aquelas pessoas. Então, tipo, esse antagonismo vem disso também, assim, justamente desses enquadramentos e tal que o Pedro tava falando. Então, eu gosto muito, assim, de como ele chega, né? Como o Jack Nicholson chega no filme, assim, porque ele tem uma noção de que vai ser uma coisa, assim, né? E é totalmente ao contrário depois, né? No final, o que se dá, né? No filme, né? E essa quebra de expectativa que ele tem ao longo do filme é algo que me pega bastante, assim, porque eu não sei, eu sinto muito que ele chega de uma forma e aquele lugar muda ele, né? Transforma ele e, obviamente, né? O final é totalmente trágico, a gente vai chegar lá, né? Mas eu gosto bastante como ele é um personagem que vai não mudando a personalidade, mas alguns conceitos dele vai mudando ao longo do tempo em que ele passa ali. E acho muito, ele é muito aquele personagem que é o nosso ponto de vista de uma parada que tá muito fora da realidade da grande maioria das pessoas, né? Que é estar num hospital psiquiátrico e tal. E até porque esse filme, tanto o filme quanto o livro, ele vem numa época que ainda tava começando a se ter um pouco dessa noção, a parada da luta antimanicomial, né? Que é como os hospitais, os institutos psiquiátricos tratavam doenças mentais, as pessoas que tinham essas questões, né? Então, ele é muito... A gente percebe que, na verdade, não tem nada tão errado assim com ele, né? Mas que ele caiu ali na parada mais pelo comportamento dele, sugerir que talvez tenha algo errado com ele, apesar de ele não ser uma pessoa tão boa assim, mas ele fica como a nossa representação como espectador, né, de alguém que tá de fora daquele contexto e indo para aquele contexto, né, e esse antagonismo assim com a situação toda é muito interessante, né, que tem muito a ver com a questão do movimento hippie naquela época, né, que o filme surgiu. O próprio escritor, né, o Ken Kesey, ele era um cara que ele fez parte desse movimento na época, né? Ele tava vendo uma entrevista com ele que ele fala que as 3 primeiras páginas do livro ele escreveu sobre o efeito de peyote, que é uma droga, das drogas alucinógenas mais potentes que existem, assim, né? Tipo LSD, só que muito mais tempo e tal. Então, você vê que tem uma questão muito de falar sobre a mente e como a sociedade também percebe as pessoas que talvez queriam fazer uso de drogas de uma forma recreativa e também as pessoas que estão dentro daquele hospital e que usam drogas para serem reformadas, né? E essa hipocrisia que tem de uma visão sobre drogas, de um lado para reformar as pessoas e de um lado da galera que estava usando isso meio que para ter uma visão diferente sobre o mundo naquela época, né? Que tinha essa sensação de um totalitarismo, de a guerra do Vietnã que estava acontecendo, né? Até o diretor, o Milos Forman, ele falou que achou muito interessante a ideia no começo, porque ele entendeu muito como uma relação do que ele tinha vivido lá na Tchecoslováquia, né? De um regime totalitário comunista e tal. E que isso tinha muito a ver com a história ali do filme. E do outro lado a gente tem o cara que escreveu o livro, que é totalmente... meio que tá falando o oposto do que o cara interpretou, sabe? Eu acho que é um filme que levanta muita essa discussão por esses dois lados, essas duas visões, assim, pra qualquer um que assista, né? Até hoje. E vale a pena lembrar que o escritor,
ele não gostava muito do filme, porque ele tinha exatamente a sensação de que foi pra um lugar muito diferente. Então, curioso isso. Pois é. Eu acho que fica evidente também, quando a gente vai assistindo o filme, logo no começo mesmo, né, já é estabelecido justamente esses contrapontos, assim, né? Então, até por esse ambiente todo que o Caio tava falando, né, dessa visão das instituições, o questionamento das instituições e tal. Então, tem algumas coisas que o Milos faz aqui que eu acho engraçado, assim. Primeiro, a primeira personagem que chega no instituto é justamente a enfermeira. E quando ela chega toda vestida de preto e tal, e ela vai andando, as pessoas às vezes se afastam, e o lugar tá meio vazio, né? E aí ele faz sempre um enquadramento, assim, colocando ela no centro, e é tudo muito simétrico e tal. Então você vai vendo que existe uma fórmula pronta ali, né? No momento que ela chega. O segundo personagem que chega efetivamente na instituição, assim como ela, é justamente o contraponto dela, que é o personagem do Jack Nicholson. Porque ele chega também meio de preto, mas ele já chega mais deslocado, assim, ele já chega mais solto, né? Porque ele já chega, ele não tá inteiro de preto como ela, tá com uma calça jeans e tal. Ele chega de uma maneira meio desconfiado. No momento que tiram a algema dele, ele pula, beijo policial e tal, porque ali ele viu que, né, ele tá livre, né, da cadeia na cabeça dele naquele momento, né. Então a gente vai vendo que esses contrapontos são interessantes, porque daí o Milos começa a fazer aí um enquadramento diferente do que ele fez com a enfermeira. Ele sempre vai mexendo a câmera. O Jack Nicholson, ele orbita melhor, né, em toda a cena, ele vai da direita pra esquerda. Tem uma cena que inclusive eu acho muito legal no começo, quando estão verificando as coisas dele na mala, assim, que a enfermeira tá falando, e aí enquanto elas estão fazendo aquele trabalho super burocrático e tal, ele aparece no fundo, assim, sabe? Ele vai entrando no cantinho. É bem uma coisa de tipo um deslocamento, assim, ele é uma quebra ali, e ele tá todo de preto com uma touca, então ele dá uma quebrada naquela coisa, tipo, toda certinha e tudo mais. Então, essa coisa até que o Caio tava falando sobre a questão do movimento hippie, os protestos, né, contra as guerras e tudo mais, tudo isso faz sentido aqui, principalmente por conta disso, porque a gente vai entrando dentro de uma instituição que ela é toda pautada dentro dessas regras, e aí você tem um elemento que chega para quebrar com tudo isso, né, e isso é muito interessante você ver como essa construção vai acontecendo ali, né. O próprio personagem, né, do Jack Nicholson, ele é uma quebra no sistema, né? Não era pra ele estar ali, praticamente porque ele meio que finge, né, aquela questão de ter uma doença mental, e aí ele surge naquele ambiente, ele muda totalmente aquele ambiente, né? E eu gosto bastante que o filme, ele escolhe, assim, não tratar realmente da insanidade, né? Ele é muito mais, assim, como... Ele quer mostrar ali como aquele ambiente pode ser mudado a partir de uma única pessoa, né? Como aquele regime, né, que realmente é um regime totalitário ali, pode ser quebrado com um único indivíduo, né? Então acho que isso também é uma grande parte da mensagem do filme, né? Make the bets. What's this? Make the bet. It's a dime martini. I bet a nickel. Dime's the limit, martini. I bet a dime. This is not a dime martini. This is a dime. If you break it in half, you don't get 2 nickels, you get shit. Try and smoke it, you understand? E acrescentando, Júlio, o que você falou, e tentando amarrar o que o pessoal também comentou, a própria escolha do personagem do Jack Nicholson. Porque quando a gente pensa nesse período de filmes, ele, em muitos lugares, vocês vão ver, muitos críticos, jornalistas repetindo, ele é o maior símbolo, né? E todas essas ideias, esse contraponto, essa questão de trabalhar a moralidade, ou seja, é um cara que não é totalmente certo, que não é correto, desafiando algumas leis, algumas ordens, dentro
dentro de uma estrutura onde a própria vilã também não é tão vilã assim, se a gente for parar para pensar que ela só está cumprindo ordens, onde existe uma estrutura acima dela. O que ajuda a gente a pensar esse momento é pegando aquilo que foi mencionado aqui pelo Caio, né, que vai bater de frente com as questões da época que estava acontecendo, movimento hippie ganhando força, guerra do Vietnã. Muita gente vai atrelar isso ao fato da nova Hollywood, né? E não vou mudar muito o assunto, Rafael, fica tranquilo. Eu já falei que já comentei em alguns momentos que eu não gosto muito desse termo. Dependendo de como as pessoas classificam a nova Hollywood, me dá alergia. Eu até escrevi um texto sobre isso, dizendo que as pessoas acham que a nova, que antes não existia Hollywood, só começou a existir a partir da nova. Isso me dá nervos. Mas realmente essas mudanças, né, que estavam acontecendo no mundo, elas acabam contribuindo, sim, para essa imersão que o filme quer levar ao espectador dentro dessas oposições que a história vai construindo. Sim, e até o título do filme e do livro, né, em português é Um Estranho no Ninho, mas em inglês acho que é Um Voo sobre um Ninho de Cucos, né? Isso. Tem muito a ver com essa chegada do personagem lá naquele lugar, porque o cuco, ele é um pássaro meio que parasita, né? Ele não cresce no próprio ninho, então ele cresce num ninho que é de outro pássaro, né, que a mãe deixa lá. E a mãe não percebe que aquele pássaro ele é diferente e alimenta ele como filho dela. E esse pássaro ele vai jogando os outros pássaros da mãe original pra fora do ninho. Então tem essa questão de uma pessoa estranha de fora que chega no local e que incentiva um movimento ali dentro que faz aquelas pessoas saírem daquela situação, né? Tipo, plantar uma ideia ali, ou de um pensamento que talvez as pessoas que estão dentro daquele sistema ali, elas não estavam percebendo, né? Que aquilo estava sendo feito com elas, né? Sim, sim. Vamos pensar, se fosse pegando esse que você falou, ô Caio, do título original do filme, quais são as chances de hoje em dia sair um filme com esse nome da produção americana? Cara, não tem, bicho, não tem. Isso não tem. É uma das formas, claro, se for buscar um cinema independente, vai ter muita coisa diferente, mas sim, falando estritamente da produção de primeira linha de Hollywood, né? Você não tem mais isso, né? O filme, os títulos têm que ser chamativos, tem que dar, de repente, transmitir logo a noção de perigo, a noção de ação, e não é bem assim, pelo menos essa época era muito mais agradável à indústria, porque se permitia mais arriscos e a respeitar um senso mais do autor, né? O da autora que estava construindo. Sim, é muito mais do que os dados de, sei lá, de bilheteria, ou que dá certo ou não pelo algoritmo, esse tipo de coisa, assim, ou né? de streaming. Mas aqui tem um outro fator também, né? Que é a própria figura do astro, né? Do astro de Hollywood, que também hoje em dia não existe mais. O Jack Nicholson, por exemplo, foi um dos grandes nomes, principalmente nessa, assim, na década de ali 70, 80, 90, né? Um grande nome, levava muito público pro cinema e tal. E ele estar nesse papel, inclusive o papel, pra quem não sabe, ele chegou a ser oferecido pro James Caan, né? Que chegou a pensar e fazer e tudo mais, mas depois ele acabou recusando, e aí o papel foi pras mãos do Jack Nicholson, que eu acho que entrega um personagem aqui maravilhoso, realmente. Aliás, tem um ponto aqui que eu queria saber se vocês concordam comigo, porque tem uma coisa. Essa nossa relação com esse antagonista aqui, tipo, a gente percebe que ele chega pra quebrar, a Júlia até falou, né, nesse sistema totalitário que ele entra ali e tal, mas tem uma questão que muitas vezes assistindo o filme agora de novo, assim, eu ficava me pegando pensando, que era, apesar dele ser esse agente questionador e que quebra com essas expectativas e tudo mais, em vários momentos assim, eu via que ele parecia que ele não tinha noção da realidade que ele estava vivendo ali, sabe? Ele vivia um pouco deslocado, inclusive dentro disso, assim. Então, por exemplo, ele não tinha ideia da gravidade, por exemplo, de das pessoas que estavam lá, assim. O maior exemplo é o Billy, né? Que é aquele menino gago que durante o filme a gente percebe que ele já tinha tentado suicídio, né? Que ele tinha um quadro de depressão e tudo mais e tal. Mas isso, o personagem do Jack Nicholson, ele não se aproxima, ele chega pra tentar moldar aquele ambiente quase como
um ambiente para ele se sentir confortável. E aí faz muito sentido, inclusive, esse negócio que o Caio tava falando sobre o Cuco, porque é essa questão, assim, tipo, sabe, é como se ele tivesse realmente empurrando todo mundo pra fora, mas ele querendo moldar aquele ambiente pra ele mesmo, assim, querendo tornar tudo muito próximo a ele, assim. Então tinha momentos que eu achava legal, eu achava que ele trazia uma quebra, sabe? Pô, ele trouxe uma conversa mais humana ali, junto com as pessoas, ele propôs novas experiências, né, e tudo mais, mas era também muito centrado nele mesmo, sabe? Eram as vontades dele, eu quero ver o jogo, eu quero sair daqui, eu quero encontrar mulheres, eu quero isso, eu quero aquilo, e ele quer que os outros se adaptem àquilo. E os outros, como estão numa situação muito fragilizada, e vem essa figura de líder também, acabam seguindo, sabe? Então tinha momentos que eu ficava meio incomodado também com algumas atitudes dele, eu não conseguia embarcar 100% nas intenções dele, entende? Eu consigo entender essa tua visão, Rafa, porque ele é bastante irresponsável, né, naquele ambiente ali, né? Ele tem esse lado totalmente mais anárquico mesmo, e aí o que acontece, o que eu penso em relação a isso, é que, de fato, ele não tinha nenhuma noção de como era tão intenso, né, aqueles personagens, aqueles pacientes, né, e como as condições deles também tinham um certo cuidado. E aí o que eu penso também, que muita gente que revisita esse filme, né, que faz essa relação, é que a enfermeira, né, a Hatchet, dá pra entender talvez que ela não seja assim uma pessoa tão má, né, tipo, todo mundo diz assim que ela é a personificação do mal. E, olha assim, a passada de pano. Não vou passar pano, prometo, mas é que eu consigo perceber que talvez ela tenha alguma intenção boa ali no final, né, porque ela controla aquele ambiente, obviamente de uma forma não tão legal, né, que ela poderia ser muito melhor com esses pacientes, mas ela entende que aquele sistema ali funciona para esses pacientes, e aí talvez o personagem do Jack Nicholson ali seja uma forma assim de realmente descontrolada, sabe, e que pode colocar esses personagens, esses pacientes no caso, em risco, né, e de fato coloca, né, então eu acho que tem uma dualidade, sabe, e por isso que esse filme é tão especial, né, porque ele tem uma dualidade entre esses dois personagens que dá pra interpretar de várias maneiras. Então eu acho que isso, assim, é um ponto também a ser levantado, apesar de que ela realmente falhou em muito, né? Sim, e ela foi construída pra ser essa antagonista, assim, né? Porque ela demonstra pouca emoção, ela é fria nas falas dela, ela se coloca sempre, a câmera sempre encontra ela muito centralizada, então ela é bem quadrada, sabe? Ela é bem, tipo, e naquele momento caótico em que ela fala, o que a gente precisa é seguir aqui a ordem das coisas e tal, que é o que faz, né? O McMurphy, tipo, explodir, querer matar ela e tudo mais pro final do filme, é o êxtase disso, assim, é o êxtase de que eles foram os dois pra lados completamente opostos, né, porque ele dá uma festa dentro de um manicômio e ela tem que tentar colocar ordem naquele lugar. Agora, tem momentos em que o McMurphy questiona ela e que ela dava umas respostas que eu falava assim, porra, é verdade. Tipo, quando ele chega e ele tá irritado porque eles discutiram ali sobre um jogo de cartas e tal, ele chega pra ela e fala assim, viu, você pode abaixar o som? E daí ela fala assim, eu não posso abaixar o som porque a gente tem pacientes idosos que às vezes essa daqui é a única alegria que eles têm, de ouvir essa música, e esse é o momento da música. Aí você fala, pô, é verdade, né, porque não é só esse ambiente, tipo, eles estão numa instituição enorme, então por isso que eu acho que esses momentos assim, que mostra essa dualidade, o filme faz essa brincadeira que eu acho que é muito feliz na maneira que ele foi escrito, que é isso, assim, tem momentos que você ama e odeia um personagem, eles são todos tridimensionais nesse sentido, assim, você não consegue simplesmente falar assim, não, esse daqui se coloca dentro da caixinha, esse daqui é o bom, esse daqui é o ruim, esse daqui é tal, esse daqui é tal, não, você vai dando razão pra eles ali, né? Mas é esse o ponto, os personagens vão passando exatamente por mudança e vou além. O personagem do Jack Nicholson, o McMurphy, ele até muda mais do que necessariamente a enfermeira.
Sim. Porque ele é muito mais, ele tá pensando muito mais nele. Vamos lembrar, ele é um bandido. Eu não lembro se o filme comenta se ele se relacionou com uma garota ou se ele só beijou. Eu não lembro o que ele comenta exatamente. Mas o cara cometeu um crime com uma menor. No filme, Pedrão, só pra deixar isso claro, no filme diz que ele teve uma relação com uma garota de 15 anos. De 15 anos, que ele fala assim, ela falou que era maior pra mim. Exatamente. Ele fala de um jeito super nojento, assim, e aí ele foi preso por isso, e ele fala, ninguém na minha posição teria recusado, não sei o que e tal. Então, esse foi o crime dele, e a ideia do filme é essa, que ele foi preso, e aí ele tava cumprindo lá a pena dele, ele fazia lá um papel meio de maluco dentro da cadeia, e aí a prisão mandou ele pra essa instituição pra falar assim, não, você precisa ser avaliado pra ver se você é louco mesmo, ou se você tá dando uma de folgado aqui pra não fazer os trabalhos. Então foi isso que aconteceu. E acho que tem uma relação muito a ver com, assim, essa dualidade que o Rafa tinha comentado. Eu acho que esse é um filme que ele teve um impacto diferente na época que foi lançado e quando a gente assiste hoje. Principalmente quando a gente aborda o assunto de saúde mental, essas questões. Naquela época, se tinha ainda muito preconceito com esse assunto, e hoje a gente sabe que ele é um assunto muito sensível, muito delicado e que tem que ser tratado de forma muito importante. Quando a gente vê, tipo, ele levando os caras pra fora do hospital pra pescar, sei lá o que eles vão fazer, aquela loucura toda, você fala, pô, que irresponsável do caralho, né? Tipo, tá fazendo uma coisa dessa. Mas isso naquela época, eu acho que a intenção do filme era uma intenção diferente de falar sobre o que faziam com essas pessoas dentro desse sistema, criando essa relação com a sociedade e tal. E hoje, realmente, esse choque, a gente vê que talvez era a visão da época um pouco, não sei se a palavra certa é imatura, mas é um pouco de não conhecer, né, a importância desse assunto, assim, tipo, até uma coisa que é muito recorrente no filme é a terapia por eletroconvulsiva, né, que é uma coisa Exato. que hoje em dia é abominável no meio psiquiátrico. Há alguns anos voltou a ser feito aqui no Brasil, mas tipo, que é abominável pelos psiquiatras, porque assim, você só usa isso em último caso mesmo, assim. E lá não, eles faziam isso como uma forma de punição. Então é um filme que mudou muito a leitura ao longo do tempo, né? Isso é muito louco, porque são poucos filmes que marcam, assim, uma geração e... poucos não, né? Muitos a gente pode ter uma leitura diferente, a gente tem que ter a cabeça da época. Mas ele gera interpretações diferentes por conta da época que ele tá sendo assistido, né? Mas eu acho que é isso, né, Caio? Realmente, quando a gente sempre fala, né, que o filme ele é fruto de sua época mesmo, né? E aqui a gente vê vários comentários que os personagens fazem, como as personagens femininas são retratadas ali, mesmo, né, os personagens negros do filme, né, que são sempre personagens que ficam ali pra servir e tal. Então tem toda uma conotação que realmente naquela época a gente vê que acaba, para aquele momento, né, fazia algum sentido. Hoje, quando você revisita o filme, você vai vendo uma série de problemas. Mesmo a relação dele quando ele chega no manicômio e daí ele encontra, né, aquele personagem indígena e tal, as primeiras reações dele com o personagem indígena, assim, tipo, são super preconceituosas. Nossa, né? É horrível. Horrível. Jeswick! Come here, quick! Aye, sir. I mean, yes, sir. Take it easy, Charlie. You ever driven one of these things? Driven one? Yeah. No, man. Well, it's a lot of fun. A lot of Come fun. on over here. Put your hands on the wheel. Put your hands on. I never did Put this. your hands on the wheel so you don't fall down. All right, now just hold it steady right there like that. Steady? Steady, yeah. Now just go straight. Straight as an arrow, Charlie. Straight, man? Just straight, that's right. But, Mac, this thing ain't too steady, Mac. Mac, where we go, Mac? Great, just go on.
que o filme, sobretudo, é um estudo de personagem, assim. E aí eu queria até falar um pouco sobre os personagens secundários com vocês, porque eu adoro essa trupe aí dos personagens. E os que eu mais gosto... São lindos. São lindos. E, cara, e o Danny DeVito é uma preciosidade aí, né? Tô tentando lembrar quem é o Danny DeVito no filme. Danny DeVito é um que é o baixinho que fica o tempo todo sorrindo ali e tal. E... Jura que o Danny DeVito é o baixinho? É o baixinho. O Martini. É o Martini, que tá o tempo todo sorrindo. Que ele que faz aquele negócio com o cigarro, lembra? Que ele pega o cigarro e daí ele quebra o cigarro no meio e fala assim... Aqui tá, sei lá, 5 centavos. Daí o cara fala, não, você não pode, isso aqui não vale nada dele. Porque um cigarro vale 10. Daí ele junta com a outra ponta e fala, então tá bom, então tá aqui 10. Daí o cara, não pode. Não tem como fazer isso e tal. Ele tem uma certa inocência, assim, mas ele faz aquilo com uma leveza, assim, que um cara que, sabe, o tempo todo que ele aparece em tela, assim, você já fica com um leve sorriso no rosto, assim, porque você fala, meu, esse cara vai aprontar alguma, ele vai tirar alguma do bolso, sabe, assim? Ele tá o tempo todo sorrindo, né? Tipo, o tempo todo sorrindo, Você fica com uma empatia, assim, né? Exatamente. O próprio personagem do Christopher Lloyd, né, que ele oscila, né, tem momentos que ele é hiper agressivo, e aí você fala, meu, esses caras vão brigar, vão sair no tapa, não sei o que, e esse personagem do Christopher Lloyd, né, que é o Timber, ele fica o tempo todo provocando aquele cara que é mais, tipo o almofadinha, sabe, do local lá, que tá falando da esposa, que ele tinha certeza que a esposa traía ele, não sei o que e tal, e aí entra o Christopher Lloyd falando, meu, você é chato, só fica falando da sua esposa e não sei o que e tal, mas o Christopher Lloyd, ele também faz um trabalho, assim, muito expressivo, e eu acho que isso que é uma coisa legal desses personagens secundários, o quão expressivos eles são. A estreia dele do cinema é aqui. É aqui? Não lembrava disso. É aqui nesse filme, ele começa. É curioso, né, dele já fazer um personagem, tanto dessa questão de trazer um personagem assim fora do padrão, né, um personagem que não atende aos nossos padrões da sociedade, que é a mesma forma que a gente pode dizer De Volta pro Futuro, que é o filme mais famoso dele. Exatamente. Você tá falando dos personagens, que eu acho interessante, pra mim foi o do chefe, né, do índio. Sim. Que eu sinto que o filme ele faz também um julgamento moral do espectador, porque o Caio comentou muito bem, né, falando que era uma outra época, apesar de ter todo esse preconceito, apesar de ser um tema, não sei se pode dizer tabu, não sei, mas é um tema ainda muito sensível. O público era um público muito mais receptivo. É um público que estava muito aberto a experimentar tipos de linguagens, né? Claro, mais uma vez, não que hoje não exista um público, só que a gente está falando de um filme pegando um dos maiores astros do momento, o maior, tá? Astro do momento, aplicando uma grana considerável, e é um filme que vai gerar muito dinheiro, mas muito dinheiro. Exato. E por que eu tô falando dessa questão do julgamento da moralidade? Porque eu lembro, né, que eu achava que o chefe era mudo. Mas no filme a gente descobre que ele não é mudo. Ao mesmo tempo que o personagem lá quando a gente descobre que o Gago também não é uma pessoa necessariamente gago. Ele consegue falar em vários momentos, em alguns momentos, né, de forma normal. Então há um julgamento também de parte do público, né, de a gente mostrar uma coisa e depois, não é bem assim. Eu sinto até que o Jack Nicholson, ele brinca com isso. Quando ele sai com aquela cara de como se ele tivesse sofrido uma lavagem cerebral, uma lobotomia, né? E depois ele brinca, não, gente, tá tudo bem, só tava zoando com a cara de vocês, né? Sim. Em relação aos personagens, né, eu vou puxar o que eu mais gosto, assim, de fato, que é o Chelswick, acho que assim se pronuncia. Sim. Eu sei que você ia falar da enfermeira, que eu tô sentindo que você adora ela. Não. Eu gosto muito daquela cena, na cena em que eles estão em reunião, e aí ele começa a perguntar dos cigarros, e depois aí vai pra cena aquele que o Jack Nicholson finge, né, que foi lobotizado. E aí a cena do cigarro, eu acho que, nossa, é uma cena tão apreensiva que vai gerando um desconforto, assim, vai subindo aquele desconforto. E aí eu acho que o roteiro funciona muito bem também nessa cena, né? Porque é daí que começa a desvincular toda aquela relação depois que vai acabar no final do filme, né? Então, eu acho que, bom, é um personagem muito interessante, assim, a forma como ele se apega, né, ao personagem
personagem do Jack Nicholson também é muito interessante, o quanto ele gosta e o quanto ele também quer, o quanto eles começam a ser uma família de verdade, né, aqueles personagens. Então, assim, eles formam de fato uma família em meio àquela situação ali. Até, né, Ju, se você pegar pelo menos o primeiro ato do filme, eu acho que tem algumas questões ali que, dentro da montagem, da maneira como o filme é filmado, assim, eu acho que tem um recado de que realmente eles ainda estão sozinhos, né? Eles ainda estão muito individualizados. Por que eu digo isso? Em vários diálogos, quando a gente tem diálogos, 2 personagens conversando, 3 personagens conversando, o Milo, ele faz um enquadramento, assim, de deixar aquele personagem falando sozinho. Tipo, a câmera fica nele, ele falando, ele centralizado na tela e ele falando com o outro, né, que tá ali do nosso lado, vamos dizer assim, né? Se o nosso olhar é o olhar da câmera. E esse lance, quando ele faz isso, ele, por exemplo, ele não faz... Isso é muito usado, né? Principalmente em série também. Quando você vai fazer 2 personagens falando, às vezes você coloca o primeiro personagem, né? Para quem ele tá respondendo, você coloca ele em primeiro plano e deixa ele bem desfocado, assim, bem perto da câmera. E aí você vê pelo menos o contorno dele. Então você tá meio que vendo para quem aquela pessoa tá respondendo. Aqui, quando ele faz esse isolamento, assim, parece sempre que eles estão meio que falando sozinhos, né? Eles estão sempre dialogando com alguém que a gente não vê direito. Aí ele faz o corte da câmera, faz a inversão pra gente ver com quem que a pessoa tá dialogando, mas ele sempre trabalha com uns enquadramentos deixando eles muito sozinhos, assim, muito isolados, assim. Então essa sensação até que você tá falando de família e tal, que a gente começa a ver ela se construindo num segundo ato e ela se consolidando no terceiro ato, muda inclusive a maneira como ele filma as cenas, porque daí a gente começa a ver mais gente em tela, a gente começa a ver eles mais próximos, eles falando, e aí você vendo, né, as pessoas ao redor. Um exemplo disso é logo depois que tem essa cena do cigarro e tal, e que daí a gente vê o McMurphy indo junto com esse personagem indígena lá no que eles sentam, que daí ele descobre que o personagem fala e tal, e aí ali a gente já vê os dois conversando juntos, um do ladinho do outro e tal. Então você vê esse lance de muita parceria mesmo. Então até isso, assim, até a maneira como ele vai encaixando isso, né, é interessante. E aí tem uma outra questão, que é o personagem do Jack Nicholson, ele entra dentro desse ambiente, que é um ambiente isolado, onde as pessoas estão bem acuadas e tudo mais, e ele entra toda hora desafiando elas, né? Toda hora ele tá ali. Aquela cena, eu acho uma cena maravilhosa, quando ele faz a aposta que ele vai levantar aquele negócio super pesado e ele não levanta. Eu acho aquela cena maravilhosa, assim, porque é a consolidação da arrogância dele, mas também de um ponto, sabe? Ele prova para as pessoas de que pelo menos ele tenta as coisas. Ele pode fracassar, mas ele tenta. Enquanto aquelas pessoas todas ali, elas de uma certa forma, elas têm medo de fazer coisas um pouco diferentes, né? Eu acho isso muito simbólico, assim, desse personagem que vai chegar para continuar provocando eles, né? O que você falou, Rafa, dessa questão de como é filmado e dos efeitos que produzem, se eu não me engano, é porque na hora eu não me atentei isso, eu deveria que ver uma terceira vez, né? Que pena. Mas eu acho até que as lentes mudam, né? Ele tenta mudar algumas lentes, de repente mudar de uma padrão para uma grande angular, para deixar os personagens mais de forma que você entre mais nos personagens, né? Mas o principal mesmo que tá aí é porque eu acredito que o Milos Forman, ele tem uma direção que muitas das vezes se apresenta como uma direção um pouco mais invisível. Ele não é tão agressivo na mudagem dos planos, seus movimentos de câmeras não são tão complexos, então isso não chama tanta atenção, não desloca a gente do filme. Ele é muito mais suave, muito mais sutil, né? Não sei se a gente dá pra aplicar isso a todos os filmes dele, mas em muitos dá pra você aplicar. O que eu acho interessante da montagem, tem isso que você falou, que eu acho interessantíssimo, e eu não tinha me atentado antes. Então, é mais uma vez um julgamento, às vezes, sobre o personagem. Será que eles estão abandonados? Será que dentro deles eles estão se enxergando como pessoas também com problemas, como os loucos, né? Uhum. Mas eu acredito que isso também tem agrega também de uma outra forma, que é você
prestar mais atenção nas expressões dos personagens quando eles recebem as respostas. Ele poderia muito bem ali fazer um plano contra plano, como você mencionou, Sim. seria o beabá. Só que aí você faz algo muito mais agressivo, que joga mais e não dialoga muito com o que ele quer. Quando você deixa a cena se prolongar mais, isso que é uma das coisas que a montagem pode fazer. Você não precisa cortar diretamente pro rosto do ator para você esperar ver qual vai ser a reação dele mediante a resposta que ele recebe. Você já tá vendo. E isso cria uma continuidade com o que ele tá falando. Porque quando ele fala, ele vai estar de um jeito, mas quando ele é confrontado, quando ele é contra-argumentado, a expressão muda. E é muito mais potente quando a gente vê tudo isso dentro do mesmo plano. Exato. Acho curioso que o filme não ganhou melhor montagem. Ele ganhou os cinco principais prêmios. Uhum. Que, se não me engano, o único que tinha feito isso até o momento, não lembro se hoje ainda tem, acho que hoje já bateu, obviamente já bateu, mas até aquele momento só aconteceu naquela noite dos anos 30 que tinha conseguido a direção, o roteiro, o ator e a atriz. Poderia ter levado melhor montagem também, que aí seria o sexto. Exatamente. Eu acho que depois só foi o Silêncio dos Inocentes que também conseguiu essa marca. Que daí é 92, você viu que eu não lembro tudo né? isso de cara, mas deve ter Senhor dos Anéis, deve ter Titanic. E aí já, caramba, o cacete todo aí. Exatamente. Tem uma cena muito legal, acho que representa bem isso que o Rafa tava falando, desse momento que eles começam a criar uma relação e se entender, até falando um pouco da forma como as cenas eram gravadas, assim, né, num plano mais aberto, que é a cena que eles estão jogando basquete, que eu acho muito engraçado, porque tá uma loucura, tá tudo acontecendo, e aí ele não para de falar, o Jack Nicholson tá, sei lá, tá muito louco, tá falando sem parar, e aí eles estão jogando o basquete e de repente o chefe, ele vê que vão fazer jogar a bola no cesto, ele vai, fecha o cesto com a mão. Exato. Ele nem faz nenhum esforço. Aí jogam a bola lá dentro, a bola volta e eles continuam jogando como se nada tivesse acontecido. Exato. É meio que eles aceitando o jeito ali de cada um, as suas peculiaridades de cada um ali, né? Tipo, é uma coisa que você esperaria do personagem dele mesmo, né? Ele vai, segura o cesto, ninguém pontua e eles continuam jogando. I'd like to know why none of the guys never told me that you, Miss Ratchet, and the doctors could keep me here till you're good and ready to turn me loose. That's what I'd like to know. Well, fine, Randall. That's a good start. Would anyone care to answer, Mr. McMurphy? Answer what? You heard me, Harding. You let me go on hassling Nurse Ratchet here, knowing how much I had to lose, and you never told me nothing. Now, Mac, wait a minute. Wait a minute. I didn't know anything about how much. Wait a minute. Now, listen. Now, look. I'm voluntary here. See, I'm not committed. I don't have to stay here. I mean, I can go home anytime I want. Vocês não acham que também tem uma coisa, porque isso que o Caio tava falando, eu lembrei também, Caio, daquela outra cena quando eles estão comemorando e vibrando com o jogo que eles nem estão assistindo, né? Que eles estão super felizes porque o Jack Nicholson começa a narrar, pô, teve a batida, correu, não sei o que, todo mundo, caraca, é isso e tal. Essa união que vai se dando, tem um momento, inclusive, tem dois momentos, assim, muito próprios. Tem um momento onde o Jack Nicholson tá narrando esse jogo que eles não estão vendo, né, na televisão desligada, em que eles estão ali vibrando e tal, e aí corta a cena, você vê a enfermeira num canto olhando, mas ela tá fuzilando eles com os olhos, assim, ela tá morrendo de ódio daquilo. Tem um outro momento em quando o McMurphy, ele vai tentar ensinar, né, esse personagem indígena a segurar a bola, levantar, porque ele quer que ele enterre, que ele, né, fica super lento, daí ele sobe nos ombros de um outro paciente pra ir lá e tal. De novo, corta a cena e você vê essa personagem, essa enfermeira lá no canto olhando e tal. Às vezes me dá a sensação de que a enfermeira olha para aquilo e por mais que ela entenda que ela tem que seguir a ordem, que ela tem que seguir o que precisa ser feito ali e tal, tem uma coisa ali que ela olha e fala assim, cara, eles têm uma coisa que eu não tenho, essa conexão entre eles, assim, eu não consigo prover isso, sabe? Parece que ela tem porque ela faz bem a função dela, ela é considerada uma das melhores enfermeiras
ali daquele lugar, mas falta uma parte quase que humanitária, assim. Ela fala sobre a parte humanitária, mas ela não demonstra a parte humanitária ali, sabe? Então quando ela fala quando ela tá pensando nos idosos que precisam ler, ou quando ela fala que ela tem que manter a rotina, porque tem pessoas ali que precisam daquela rotina e tal, que levam muito tempo pra conseguir entrar dentro de uma rotina que seja boa pra eles e tal. Então quando ela fala essas questões, você entende que sim, que ela se importa com aquelas pessoas e tal, mas ela não demonstra isso, né? Ela não demonstra esse tipo de carinho ali. E aí quando chega esse cara que ri das coisas e que, né, pega o cara pelo braço, que não tem muito um polimento ali e tal, ela fica com aquilo ela fica transtornada com aquilo, assim, porque ele é tudo aquilo que ela não pode ser, que ela não é, entendeu? Então é muito louco você ver isso, assim. Até nos momentos quando eles vão falar, por exemplo, de sexo, no grupo de terapia, ela é super... Tipo, você achava que sua mulher estava te traindo, tal, ela é bem didática, bem fria naquilo, assim. E o personagem do Jack Nicholson não, o personagem ele chega e ele é quase explícito, né, nas coisas que ele tá fazendo, ele é grosseiro, ele é nojento e tal. Então ele é sempre esse oposto a ela, assim. E esses cortes que a gente vê o Milos fazendo, me chama a atenção por isso, assim, porque parece que ela tá observando aquilo, mas ao mesmo tempo tem um quê ali de, sabe, de que ela entende que há uma falta, assim, que ela entende que tem coisas que ela não vai conseguir prover, sabe, pro pessoal. É aquilo, ela não é 100% má, né? Não quero passar pano pra ela, diferente da Júlia, que já, se duvidar, até adicionaria ela no Instagram, ia mandar um WhatsApp, oi amiga, tô te seguindo. Não vou falar isso. Brincadeira, Júlia. Mas eu acho que é isso, ela tem uma questão de tá só cumprindo ordens, ela tá ali pra trabalhar, tá fazendo o papel dela. E eu até diria, né, que ela tem uma questão de remeter, talvez, a uma disciplina militar, que pra mim fica muito claro, pelo menos até a primeira metade do filme. Aquela roupa pra ela é uma farda. Ou ela, inicialmente, ela preza muito pela disciplina. Tanto que quando ela anda como se fosse, né, com aquele rigor militar, sem se mexer normal, sem fazer muitos movimentos, né, como se estivesse prestando ordem pra um general. Então, eu acredito que tem uma mensagem ali subliminar da questão militar que passeia por ela. Uhum. Tá na questão, tipo, de não transparecer emoções, né? Ela é muito rígida, né? A expressão dela é muito rígida, assim. E a câmera tem essa noção de focar bastante, né? No rosto, assim. E tu vê que ela não esboça nenhuma expressão. Até mesmo quando eles estão fazendo alguma algazarra, alguma coisa assim, ela tenta manter uma linha, né? E aí o Rafa falou sobre essa questão das reuniões, né? E é algo que ela não consegue, né? Ela não consegue acessar esses personagens da forma que o personagem do Jack Nicholson consegue acessar esses personagens. E aí eu acho que isso tanto pode trazer uma ira nela, né, quanto também um ressentimento, né, de que ela tá tanto tempo com aqueles personagens, tá tanto tempo com os pacientes, e ela não consegue ir além daquela conversa ali, de falar só sobre coisas, porque a gente percebe que eles estão falando sobre as mesmas coisas todas as reuniões, né, não tem um aprofundamento maior, e aí é uma falta dela, né, talvez eu acho que ela até sente um pouco, talvez, de inveja, assim, sabe, do personagem do Jack Nicholson. Inclusive eu assistindo essas cenas de terapia, eu que faço terapia, eu olhava para aquilo ali e falava, Deus do céu, jamais, que horror essa terapia. Eu também, eu senti a mesma coisa, até porque tem uma parada nessas terapias em grupo que acontece, né, em hospital psiquiátrico e tal, mas tem a questão de que, como eles estão sempre em grupo, às vezes tem questões internas que eles não querem expor ali em grupo. Obviamente, né? Mas não, ela tá tão presa àquele método de conversar todo mundo em grupo e achar que aquela é a única forma certa, que às vezes você não consegue ter uma conexão com a pessoa, né? De ouvir o que ela tá passando, ou porque pra eles aquela pessoa, ela tá de um jeito que pra eles não é certo e eles precisam reformar, né? E até colocando num ponto que foi falado aí sobre essa questão do militarismo, né, pelo Pedro, até tem uma entrevista do autor falando sobre isso, que tem essa relação muito com que ele fala assim, num sistema assim, a polícia dos Estados Unidos, quando ela quer usar força, ela vai usar. E tem muito isso no filme, né, quando eles são penalizados ali, né, eles são levados para fazer eletrochoque,
eles são penalizados, né? Eles são segurados à força, então tem essa questão assim de, se você sair muito aqui das nossas regras, a gente vai usar a força contra você, né? E ela representa ali a autoridade dentro daquela situação que aprova aquilo, né? Que deixa aquilo acontecer, né? Até quando, depois que eles fogem, que eles fazem aquele passeio de barco e tudo mais, e daí eles voltam, tem uma reunião ali, né? Do corpo médico, que eles estão conversando, eles ficam, não, ele é um perigo, ele é perigoso e tal. E aí quando chega pra ela, o depoimento dela é tipo, não, a gente tem que manter ele aqui, porque eu acho que a gente não pode passar nosso problema adiante, a gente tem que resolver aqui, então eu quero manter ele na enfermaria. Só que eles têm toda essa discussão, e aí corta a cena, em seguida vem a cena do basquete, que a gente tava falando aqui, que o Caio lembrou, da cena do basquete que tem lá o jogo, que daí esse personagem indígena segura a cesta e tudo mais e tal. Então, tipo, eles acabaram de fugir, de fazer um passeio de barco e tal, e daí ela fala que ela quer manter ele ali, só que parece que nada mudou, assim. Parece que as coisas continuam do mesmo jeito, assim. Então, tem uma coisa de, tipo, ela querer manter ele por perto pra ela ter o controle também. Só que ela não consegue desenvolver muito bem isso, porque ela tem essa dificuldade de acessar realmente esses pacientes, né? E ser um pouco mais humana dentro daquilo, né? Então, é interessante isso, porque, assim, essa é uma das grandes questões que o filme levanta realmente, né? O tratamento psiquiátrico, a maneira como ele se constrói e tudo mais e tal. E aí tudo isso a gente vai vendo aqui, assim. E essa parte especificamente, quando ela fala que ela quer que mantenha ele ali, é algo que, tipo, fica muito estranho, assim, porque eles têm uma reunião super séria, em seguida assim, tem uma cena super divertida, assim. Então mostra realmente que eles estão completamente fora de controle, sabe? Total, eu concordo. Tem muito essa questão são sempre contrapontos, né? Que estão sempre sendo apresentados, assim. Eu acho que isso que é tão fantástico nesse filme, porque... Contrapontos, ele pode gerar vários tipos de interpretação, dependendo do espectador também, né? Do que o espectador interpreta como moralmente certo ou errado, ou moralmente aceito pela sociedade ou não, né? E até da visão daquela época, da visão de hoje sobre isso, assim. E essa acho que até não é essa falta de controle que a Rachel tem sobre a situação, é uma questão assim de, talvez o método esteja errado, talvez aquele sistema ali esteja errado, né? E pra ela é muito difícil entender isso, né? Mas pra quem tá ali dentro, tipo, talvez se você tomou muito choque na cabeça, você comece a aceitar, mas pra alguém que tá vindo de fora, é muito difícil aceitar aquilo como certo, né, naquela situação. E a enfermeira Ratched, a gente percebe que o momento de maior prazer dela é depois que a gente tem essa sequência de cenas, né, deles, tipo, eles fugiram, pescaram, aí tem essa reunião, corta, né, toda essa parte alegre, divertida deles pescando e tal, corta pra uma reunião super burocrática, falando sobre como o McCurdy representa perigo e não sei o que e tal, corta de novo, eles estão jogando basquete, depois eles vão pra piscina, tipo, diversão. Aí vem a reunião do grupo em que a gente vê o McCurdy entendendo que ele é um dos poucos que tá ali sob custódia e o restante tá ali porque quer ou porque, né, foi colocado, a família acabou colocando e tal, e ele fica putíssimo com isso. Tanto que ele vira pro pessoal e fala, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês podiam estar lá fora e tal. Nesse momento, às vezes a câmera volta pra enfermeira e ela tá com um semblante, assim, de um leve prazer, sabe? Que tá vendo que ele tá confuso, assim. E aí ela tá curtindo um pouco aquilo. Só que em seguida, essa reunião aí vai desembocar naquela cena que a Júlia falou, que é quando tem aquele personagem que fica pedindo cigarro e aí acontece tudo aquilo e ali já perde-se de novo o controle, assim, e tal. Então, eu acho interessante que a gente vai vendo um pouco disso, assim, né? Como que esse ambiente totalitário e tal, ele vai se quebrando, né? E essa cena toda da discussão deles, da reunião, ela é bem provocativa, né? Ela tem momentos bem provocativos, assim. Por exemplo, enquanto eles estão falando do cigarro, tem um dos seguranças ali e tal, que vem e acende o cigarro de um paciente, como se ele fosse um mordomo, alguma coisa assim. Ele acende e o outro tá falando, eu quero meu cigarro, e ela tenta explicar, vocês
Vocês fizeram uma espécie de cassino lá nos banheiros, vocês perderam dinheiro, perderam cigarro, perderam isso. Então, tipo, tem consequências, né, de tudo aquilo que aconteceu. E aí ele vai provocando, né, a situação vai sendo provocada. Daí, de novo, esse personagem levanta, pede o cigarro, vem um, coloca a mão no ombro, pede pra ele abaixar e tal. Você vai vendo a tensão crescendo, e é muito do que representa o próprio ambiente de quem é o McCurry, né? Porque nesse momento que ele está puto, o ambiente começa a ficar tenso. Então mostra que ele também já tem muito mais controle sobre aquele ambiente do que os outros pacientes que ali estão, né? Então isso é interessante da gente ver essa construção, assim, como o poder vai passando de uma mão para outra de uma forma muito sutil, assim, sabe? Eu acho que até existe tu falou em questão de poder, né? Existe até uma disputa, assim, de poder entre os dois, né? Entre a enfermeira e o Jack Nicholson, né? Porque eles estão naquele ambiente super controlado, em que eles têm pessoas que são vulneráveis e pessoas que são manipuláveis, e aí eles podem... e ele, né, como um pouco mais lúcido ali, né? Também consegue manipular esses personagens, né? Uhum. Então tem uma disputa ali entre eles, interna até, né? De quem consegue... Porque ela tem muito mais o medo, né? Desses personagens, que eles têm, assim, um pouco de medo dela. Dá pra notar, assim, que eles não se opõem muito a ela por conta desse medo, assim. E ele desse jeito mais amigável, né? Então, eu acho que representa bem também, né? E eu gosto bastante, né, que o filme traz esse lugar, assim, mais claustrofóbico, né? Eu gosto muito, particularmente, de filmes que se passam em um único lugar. Então, eu acho que é bem interessante esse ambiente hostil, né, que o filme também cria. Hey, Mac, what's going on? Well, Dale, Lord Randall's stepping down one. Fredrickson. Jimmy. Gonna say goodbye to me, Mac? Sure, I'm gonna say goodbye to you, Charles. Hey, Mac. Mac? Yeah? Thank you, Mac. Thank you. I'll never forget you, Mac. Settle down, Charles. All right. Além pelo que você falou, né, da sensação de claustrofobia, né, também muito reforçado pela direção de arte, pelas cores, pelas vestimentas. Não é uma coisa muito colorida, é uma coisa muito... Em vários momentos me parece até que ele não é necessariamente preto, né, porque inicialmente a gente não vê muito preto, mas ele é muito... Ele não há uma dualidade, né, a dualidade dele é como se fosse um preto no branco. Geralmente um branco e algo mais cinza ou azul, né, em algum momento, mas ele tenta passear por essas duas formas. E o que eu acho que está muito ligado por toda essa construção que o filme é feito é pela catarse que ele vai gerar, né? O filme ele vai te jogando por uma sensação tão positiva pelas ações do McCurry, né? Decorrer da história, você vai começando você é direcionado por um otimismo que ele traz. Ele vai, de certa forma, tocando os personagens que também vão se modificando. Como eu disse, né? A gente acha que o chefe é mudo, depois a gente descobre que não é. Então, existe um otimismo sendo construído ali que logo depois vai ser quebrado, né? E isso está diretamente ligado ao personagem do Jack Nicholson, que não é um filme feliz, não é otimista. Então, como, né, geralmente os filmes da nova Hollywood não são. Melhor, parte dos filmes da nova Hollywood não são, né? A nova Hollywood não tem um símbolo assim muito bem definido, mas nesse caso a gente consegue falar de uma série de filmes que está diretamente ligado ao que a gente vai ver no Estranho do Ninho. Sim. Aliás, né, Pedrão, esse lance que você falou das cores, o preto ele é usado muito pontualmente, assim, mas principalmente com esses funcionários, e são funcionários que têm uma simbologia de força, de poder e uma coisa meio fúnebre mesmo, assim, né? Porque a gente vê essa enfermeira chegando, né, com esse símbolo, né, ela chega toda vestida de preto, ela vai embora vestida de preto e tal, então tem uma coisa assim, dessa força dela, e como ela é um agente importante ali de poder, mas tem um momento, quando tem
toda aquela briga, né? E que daí levam os 3 pra fazer aquele tratamento de choque. Tem uma cena que a câmera fica parada mostrando um corredor e de repente você vê todos os pacientes indo pros cantos assim, e sumindo do corredor, o corredor fica limpo e aí passa um cara de preto e ele entra numa salinha, que é a salinha onde eles fazem lá o eletrochoque. E ali você vê novamente esse elemento preto. Então, mais um cara que tem um poder, que tem uma coisa ali, mas também passa por essa coisa meio fúnebre, meio pesada mesmo. Tipo, essa é uma pessoa pesada, essa é uma pessoa que ela pode ser violenta, sabe? Ela tem um perigo ao redor dela, assim. Então é interessante realmente como essa utilização das cores acaba trazendo essas nuances e esses simbolismos que às vezes a gente não precisa ser dito, né? Só mostrado durante o filme. Né? Até porque poderia ser até a escolha mais óbvia. Se ele usasse o preto de forma excessiva, elas não seriam necessariamente um problema. Exato. Mas eu acho que o Forman, ele tenta sair dessa escolha e usar de forma pontual. Porque inicialmente, acho que me transmite mais isso, essa sensação mais fria. Um branco que é mais do que ausência de cor, do que necessariamente paz, do que necessariamente calma. Exato. E aí deixa eu perguntar pra vocês mais sobre a parte final do filme ali, né? A gente tem uma oportunidade clara do McCurdy fugir, e aí ele tem uma atitude de amizade ali e tal, né, com o Billy, porque ele quer ajudar o Billy a ficar com a mulher ali e tudo mais, e daí, vou ficar aqui, vou esperar, né, o Billy dormir com a moça e tudo mais e tal, e ele meio que acaba perdendo, né, essa oportunidade dele fugir. Aqui, no último ato do filme, a gente já vê que ele é um cara que já tá mais conectado, aí sim, com a questão de cada um daquele pessoal, né, com quem ele convive. Então ele tá um pouco mais próximo deles, assim. E aí a gente tem um crescimento também da relação dele com esse personagem indígena, onde eles começam a falar sobre fugir e tudo mais. E aí tem um diálogo muito interessante. Quando o McCurdy chega pro indígena e ele fala, vamos fugir e tal, papapá, o indígena vira pra ele e fala assim, cara, eu não sou tão grande, eu não consigo ir. Meu pai era que nem você, meu pai era gigante, meu pai conseguia fazer tudo aquilo que ele queria e tal. E ele fala de um aspecto da grandeza num outro lugar, né? Ele vai pra um outro lugar falar da grandeza. Enquanto o McCurdy olha pra ele, vê ele como uma pessoa física de carne e osso, grande, larga, forte. Ele até fala, pô, você parece um tronco, você é gigante e tal. Ele não se vê dessa forma, né? Ele tem uma coisa ali de autoestima, até depressiva e tal, que ele não se enxerga dessa maneira. E ele fala do pai dele pra simbolizar isso, que tipo, o pai dele era assim grande, porque ele viu o pai dele poderoso, ele viu o pai dele, né, confiante e tal. E o McCurdy é um pouco isso, ele é o cara que é confiante naquilo ali e tudo mais. E aí, o que acontece, a gente vê ele perdendo essa oportunidade, e aí aquela consequência toda, né, de, bom, acabam pegando ele, levam ele e tudo mais, papapá. E aí que chega a grande questão. Eu vi esse filme já fazia muito tempo. E na minha cabeça, olha que loucura isso. Eu acho que é um pouco de um ato falho mesmo. Quando foi chegando pro final do filme, eu fiquei assistindo e eu falei assim, é verdade, ele foge com o indígena. Ele foge com o indígena, é isso. Os dois vão fugir juntos e tal. Na minha cabeça era isso. E aí quando tem a morte dele e tal, e só o indígena foge, na hora eu fiquei assim, caraca, eu não lembrava que ele morria, não lembrava que tinha toda essa cena e tal. E aí depois eu fui pensar justamente nesse ato falho, assim, eu falei, não, a questão era essa, né, ele acabou se libertando, o indígena acabou libertando ele de uma outra forma. E eu queria saber se vocês gostam desse final, assim, se vocês acham que é um final que... Porque ali é a consolidação, né? A consolidação do grupo, que tá muito mais harmônico ali, mas uma consolidação também desse próprio personagem que, de tanto ser transgressor, o sistema acabou engolindo ele, mas ele deixa sementes, né? Exatamente isso que você falou. Ele é um personagem que, inicialmente, ele tem todos os problemas, ele tem vários problemas, ele cometeu crime, mas ele é um personagem que vai mudando no decorrer do filme. De certa forma, ele faz o sacrifício máximo, né? No momento que ele fica
naquele lugar, ele tá fazendo um sacrifício máximo de vida para alguém. Então, eu acho que tá muito ligado ao que muitos vão trazer para a ideia do hippie, para a ideia dessas novas pessoas da contracultura, que não existe lugar no mundo para elas. A única saída é a morte. Então eu acho que o filme bate nessa tecla. O filme, eu acho que quer dizer exatamente que essa estrutura que só quer ser opressora, que não tá nem aí porque as pessoas podem ser tratadas como humanos, não existe escapatória, né? Não existe forma de se conviver. Exato. Um sistema totalitário, né? Ainda mais, né? Que a gente sabe que nesse tipo de sistema, geralmente, isso acontece, né? As pessoas que se contrapõem muito com o sistema acabam tendo esse fim, né? E até vocês estavam falando da cor preta, né? O momento final ali do filme, ele é todo escuro. Todo escuro. E é o único momento que tudo fica muito escuro mesmo, assim, né? E a gente tem... É que esse final é bem catártico, assim, né? Porque... E pra mim, a experiência quando eu vi esse final foi muito surpreendente, porque a sensação que dá durante o filme, assistindo o filme, é o que o Rafa falou, de que pelo menos ele ali vai fugir, né? E não é isso que acontece, né? Quem consegue fugir é justamente talvez essa pessoa que se sentia não tão grande assim pra conseguir isso, talvez até por uma questão por ele ser indígena, né? E ser um povo que politicamente não tem força. Né? Não tem essa força para ir contra o sistema e se sente tão engolida por isso, assim, né? E justamente ele que consegue, né? Então isso deixa, acho que esse ponto da visão do autor mesmo, do filme e tudo mais, é bem clara, né? Sobre esse assunto, assim. Pelo menos pra mim, assim, foi essa interpretação. Então, essa cena, né? A cena em que ele escolhe ficar, eu acho bastante emblemática. Até porque é uma escolha muito deliberada dele, né? E mostra, né, o quanto esse personagem ele preza pelas pessoas, né? E quanto ele preza pelo Billy, né? Então, e representa muito essa questão também da amizade, né? Que ele criou ali dentro, né? E aí aquela preocupação que ele tem em saber o que aconteceu, né? E aí é um momento muito decisório pra ele, em que ele escolhe de fato ficar com aquelas pessoas, né? Em relação à cena final, eu lembrava dela porque eu acho ela muito melancólica. De certa forma, ela realmente traz ali uma liberdade, né? Uma espécie de liberdade pro personagem, mas ela é bastante melancólica em tudo que ela significa, né? É um silenciamento dessa pessoa, né? É um silenciamento muito grande, né? E o que eles fazem, né? Não chega... Eu acho que é talvez até pior, né? Do que a morte, né? Então... E por isso que a morte significa essa liberdade, né? Mas eu acho ela muito, muito melancólica, assim. Tanto que eu não consigo nem aproveitar a fuga do chefe, né? Porque ali é muito pesado o que acontece com o personagem de Jack Nicholson. Detalhe da semana, aquele momento aqui onde a gente dá dicas para vocês ouvintes, né, para vocês fazerem coisas diferentes aí durante a semana. Dessa vez vamos começar aqui com a Júlia, né, Ju? Você tá voltando aí, a Júlia que, para quem não sabe, tava fazendo lives, trabalhando bastante lá no Emerald, né? E aí, Ju, o que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe, de dicas para essa semana, enfim? Então, eu vou indicar, não vai ser filme, não vai ser série, geralmente eu indico séries e filmes aqui, então eu vou um pouquinho contra hoje e eu vou indicar um reality show da Netflix que eu estou um pouco viciada, assim. Olha. Que é o Jogo do Diabo. Vocês já assistiram, não assistiram? Vocês conhecem? Eu ouvi falar. Então, é um reality de games, assim, que é sul-coreano. Enfim, ele tem 12 competidores e gira em torno de estratégias colaborativas e também competitivas para ganhar um prêmio em dinheiro. E aí eu acho que é bastante interessante, assim, pelo fato de que ele traz vários conflitos reais, assim, sabe, entre as pessoas. E aí coloca as pessoas realmente em conflitos com as suas convicções e suas morais. E aí eu acho que é uma boa forma, assim, também
da gente sair um pouco, né, dessas produções americanas, né, e hollywoodianas, né. Então é um bom reality aí pra quem gosta de games, gosta de jogos competitivos e gosta de ver embates entre pessoas. Que legal, que legal. E são episódios curtos, Ju? São, acho que mais ou menos de 30 a 40 minutos cada episódio, assim. Ah, legal, bem rapidinho. Na Netflix. Netflix, muito bom. Tá aqui, vou colocar na minha lista. Ô, Ju, e essa série, quando eu vi ela na Netflix, a minha primeira impressão é de que era uma série de ficção, tipo aquela coreana que fez sucesso há um tempo, a Round Six. Sim, pelo nome, e você vendo as fotos, assim, você fala, pô, isso deve ser tipo um Jogos Vorazes da vida, assim. Mas é uma questão ali muito mais de estratégia, de inteligência, né, do que provas. Exato. Não é ficção, é reality show mesmo, assim. Bacana, fiquei curioso, eu não tinha me ligado nisso, assim, quando eu vi. Bem legal. Vamos assistir aí. Eu adoro essas séries coreanas também. Faz tempo que eu não pego uma legal, assim. Eu acho que essa daqui já tava no meu radar. Agora, com essa dica da Ju, já vou colocar na lista. Lembrando vocês, ouvintes, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post desse podcast. Então, não pegou alguma coisa, vai na descrição do episódio ou no post desse podcast. Vai estar tudo listadinho lá, o que cada um falou. Caio, vamos começar contigo agora? Vamos pra você agora. O que você trouxe de bom pra gente aí, Caio? Então, eu tenho um joguinho. Da última vez eu falei de joguinho. Boa, legal. Das poucas oportunidades que eu tenho que falar sobre uma coisa que eu gosto bastante e não falo tanto. É um jogo que eu tenho jogado bastante ultimamente pra me distrair. É em pequenas doses. E acho que dá muito certo. E é um tipo de jogo que geralmente demanda mais tempo. Mas esse jogo, ele permite que você consuma ele em menores doses, que é o Star Rail, que é Honkai Star Rail, que é da mesma produtora do famoso Genshin Impact, que é uma produtora coreana, que fez muito sucesso por causa do Genshin Impact, né, que é um jogo de mundo aberto, exploração e tudo mais. Conseguiu fazer isso ser um jogo rentável para celular, e agora eles estão com esse jogo novo, que é o Star Rail, que é um jogo mais focado em estratégia. Então, para quem tá familiarizado aí com jogos de celular, ele é o famoso gacha, né? Que é o gacha, pra quem não conhece, é os gachapons que tem no Japão, que é sabe aquelas bolinhas, assim, que você tem uma máquina, assim, você coloca a moeda, você vira, cai uma bolinha que tem alguma coisa dentro que você não sabe qual que vai vir. Tinha muito do Pokémon antigamente. Esses jogos, eles têm meio que essa mecânica que é a forma que eles ganham dinheiro, né? Então você ganha uns bilhetes lá que você pode ir abrindo, e você ganha personagens aleatórios, né, meio que um sorteio, e esses personagens você pode usar pra sempre pra jogar ali, né, e é dessa forma que esses jogos se mantêm, né, porque aí você comprando esses tickets e tal, você tem mais chance de tirar personagens melhores e tudo mais, mas eu acho que esse jogo, todos os jogos dessa produtora que eu joguei, eles balanceiam muito bem isso, de você não precisar gastar dinheiro de verdade pra poder se divertir com o jogo. Puta, e também na questão... melhor coisa, né? Sim, que tem muito jogo que chega num momento ali que você fala, pô, eu só vou conseguir progredir se eu gastar dinheiro. E esse famoso pay to win, né? E esse não, eu consigo consumir ele em pequenas doses, apesar dele ser um jogo muito profundo em questão de texto. Ele é um RPG. Ele tem muito essa pegada tem muito diálogo, então tem até uma coisa que eu acho interessante, assim, mas pode ser meio chato para algumas pessoas, que você pode conversar com outros personagens que você tem na sua equipe ali, você vai criando relações com eles no dia a dia, é como se você estivesse conversando uma mensagem de WhatsApp com eles. E você vai ganhando itens e tal. Então é um jogo que tem muito texto, mas ao mesmo tempo é um jogo que dá pra super jogar em doses pequenas, assim, e aproveitar bastante, porque às vezes esses jogos, eles demandam que você tenha muito tempo ali se dedicando pra criar estratégia e tudo mais, e esse é um jogo que eu tô conseguindo casar bem com a minha rotina maluca de produzir conteúdo e trabalhar, e é um jogo que tem me distraído bastante, assim, eu recomendo bastante pra quem procura um joguinho de estratégia que não seja muito simples, assim, que dê pra você aproveitar uma boa história, que é bem legal. O jogo tá todo em português do Brasil, então a tradução é muito boa, assim, cara. Legal. Eles devem pagar, não sei se é uma equipe que faz ou se é uma pessoa só, eu acredito que não seja uma pessoa só que traduz, mas assim, eles pagam muito bem essa galera que traduz, porque a tradução é muito boa, assim, é muito texto. Então é um jogo bem legal, é impressionante que ele seja de graça, assim, então fica a dica aí. E onde que você joga isso, Caio? Porque eu vi aqui que eles estão, há previsão aí para lançamento para PlayStation 4, PlayStation 5, mas tem para Android também.
também? Isso, eu jogo no celular, no iOS, mas tem pra Android, tem pra PC, eu acho que tem pra PlayStation 5, não sei se ainda tem pra PlayStation 4. Em todos eles você consegue jogar com a sua conta, então você, eu tô jogando no celular, quero continuar jogando no PC ou no videogame, você vai continuar do ponto que você parou. Legal. Então isso é bem legal, porque você consegue levar pra sua rotina, você consegue jogar em casa, você quer jogar na TV, sei lá, isso é bem legal. Muito bom. Já tinha ouvido falar desse Ju. A Ju é jogadora, viu? Não queria falar nada, Ainda Qual não. o nome, Caio? É Honkai Star Rail, rail de trilho. Eu só tinha visto falar do Genshin Impact, mas esse aí chamou atenção também. Esse foi o último lançamento deles aí, dessa produtora. Eles tinham um stand gigante na BGS, inclusive, nossa senhora. Que legal. Pô, vou pegar aqui. Tô precisando de um joguinho pro celular, vai ter. Eu tenho que apagar meu Tetris. Porra, ocupa a memória pra caralho, isso é importante dizer. Bom. O meu Tetris não ocupa tanto, não. Muito bom. Pedrão, e você, o que você trouxe de bom pra gente? Lembrando que o Pedro tá trabalhando num curta, já vou deixar registrado isso, mas só vou deixar isso registrado. Depois o Pedro, se quiser, ele conta mais um dia sobre o lançamento, né, Pedrão? Eu que lute, né? Quase isso. Exatamente. Vamos criar expectativa, só expectativa. Eu vou no óbvio, eu vou falar do Miles Forman mesmo, porque o Roger Ebert dizia que ele foi um dos maiores autores final dos anos 70, final dos anos 70 pro anos 80, e eu sinto que se fala pouco dele, né? Então, pra quem gostou, não tinha visto O Estranho do Ninho, mas já viu, gosta, mas não se aprofundou na filmografia dele, vá atrás de Procura Insaciável, de 71. É um filme anterior a Um Estranho do Ninho, porque ele também carrega o sentimento da, abre aspas, nova Hollywood, fecha aspas, tá? E ele traz uma ideia também de ruptura, de questionamentos muito interessantes, numa fluidez incrível que poucos diretores conseguiam imprimir nos filmes. Tanto que é engraçado que você vai ver gente falando que os filmes do Miles Forman são diferentes e são iguais ao mesmo tempo, né? É verdade. Esse filme é de 71, né? Se eu for dar uma sinopse rapidinha, é que uns pais estão buscando, né, sua filha adolescente fugitiva, e eles vão descobrir algumas alegrias da vida, né? Porque eles vão ter contato com um grupo de autoajuda, vão ter contato com outros pais, então muitos questionamentos vão surgindo. Esse é um filme que eu acho até você ver um pouco mais da direção do que necessariamente Um Estranho do Ninho. Não que seja bom ou ruim, mas é um filme que eu acho que ele deixa mais visível, né, esse controle dele, da narrativa. Um filme incrível, incrível. E o outro já não é tanto desse período, mas pra mim rivaliza com O Estranho do Ninho como o melhor da filmografia do diretor, se não for o melhor, que é o Amadeus, de 84. Nossa, eu amo esse filme. Esse filme é absurdo, cara. Ele conta... Ele vai contar um pouco da rivalidade do Mozart e o Salieri, mais até do ponto de vista do Salieri. Então ele constrói personagens de uma forma muito rica. E tem uma das melhores frases de lamento de um vilão que eu já vi no cinema, que o Salieri, ele fala algo exatamente assim, não é algo com essas palavras, né? Que ele tá revoltado com Deus, que ele fala que Deus, eu tenho raiva porque você me fez na capacidade de compreender uma música tão incrível como a do Mozart, mas ao mesmo tempo me impediu de reproduzir algo tão incrível ou até melhor. Sim. Cara, é genial. É genial. É um filme que melhor construiu essa questão dos ciúmes, da rivalidade. Então, meu amigo, se você gosta de fofoca, gosta da intriga, gosta do disse-me do inferninho, Amadeus é pra você. Tá? É um filme de 84, é um filme longo, mas ó, tem problema se você gosta de filme longo, avisar, porque tem pessoas que olham o filme longo e falam, longo. Cara, só vai, porque o filme ele tem uma narrativa incrível. Eu acho que você me descreveu bem, viu, Pedro? Fazia tempo que eu não via, porque agora eu entendi porque que eu gosto desse filme. Fofoca. Fofoca, isso aí. Isso é da fofoca também. Isso é da fofoca também. Quando eu for te encontrar, a gente vai fofocar muito, as intrigas da crítica. É isso aí. Eu vou te contar de uma certa pessoa que você já me falou, que eu fiquei sabendo de novas informações. Eu assumo isso.
Vamos trocar figurinha depois, Pedro. Deixa eu tirar aqui o rec e a gente vai trocando. Mas esse filme é um dos poucos filmes, cara, porque eu não sou muito de ter filme em DVD, Blu-ray, assim, não tenho. Muita coisa que eu tinha ficou na casa dos meus pais e tal, e eu não tenho, assim. E esse é um dos poucos filmes que eu tenho em casa, em DVD, assim. E tem o Tom Hulce, né, que faz o Amadeus, né, e o Salieri é vivido pelo Murray Abraham, né, que é também um baita ator. E, cara, é uma trama sensacional, assim. Fora as músicas, né, quando ele começa a... Tem cenas do Mozart compondo, né? Quando ele começa a compor, assim, que você... Sim. Tipo, as cenas de composição dele, quando ele começa a levantar a mãozinha, assim, pra compor, que você fala... Nossa! E ele criando... Tem uma cena que eu acho maravilhosa, ele criando a música na cabeça dele, que ele começa a falar... Aqui entra... Sei lá o nome... Entra um saxofone... Aqui entra... Sei lá o que... Ele vai falando... E a música vai sendo criada dentro da cabeça dele... E você vai ouvindo aquele tum vindo assim... Cara, é incrível, é incrível. Sim, eu adoro esse filme. Coincidência ou não, junto com o Estranho do Ninho, né, são os dois filmes que estão selecionados pela National Film Registry, né, pra ficar na biblioteca do Congresso, como aqueles filmes, né, que eles escolhem, como culturalmente, historicamente ou esteticamente maravilhosos, né. Então, quem vê Estranho do Ninho tem que ver Amadeus, porque é o filme irmão, assim, do Billy Forman. Bom, pra fechar aqui o plano detalhe, eu trouxe uma série... Eu acho que eu já indiquei ela aqui em algum momento, mas quero voltar a indicar, que é a série The White Lotus. É uma série da HBO e é uma série que é uma minissérie, na verdade, né? São 2 temporadas, só que são aquelas temporadas, tipo, a primeira temporada é com um grupo de personagens, a segunda temporada é com outro grupo de personagens. Elas não se conversam assim, né, a primeira com a segunda temporada, mas é a mesma temática, e a temática é a seguinte: The White Lotus é um hotel paradisíaco que fica em lugares maravilhosos e tudo mais, e aí sempre começa com um assassinato. Aconteceu um assassinato ali, e aí ele volta no tempo para ir contando a história de alguns personagens para explicar o que aconteceu ali. Com a exceção de uma personagem só, que é vivida pela Jennifer Coolidge, é a única personagem que faz o link da primeira com a segunda temporada, assim, tipo, que ela tá nas 2 temporadas. Mas fora ela, os outros personagens não tem, assim. Então, ela é uma madame que fica viajando para esses resorts e tudo mais, e por coincidência, ela acaba vendo, né, esses assassinatos ali e tal. A série é muito bem construída, a fotografia da série é fantástica, muito bem filmada, assim. Eu acho a primeira temporada mais consistente do que a segunda, mas mesmo assim é uma série que vale muito a pena ser assistida. Pra quem gosta de um thriller, sabe, essa coisa meio de conspiração, tentar entender o que tá ali, como que aquilo se fez e tudo mais, e é assim, é aqueles personagens que, sabe, um é sempre meio sacana com o outro, não tem ninguém ali 100% legal e tal, então sempre tem essas coisas, e a série é muito boa. Então fica essa minha recomendação, tá na HBO Max, né, e tem também no Prime Video, é só procurar lá, vocês vão encontrar. Então The White Lotus fica a minha recomendação, uma das melhores séries que eu vi aí nos últimos tempos. E é isso, gente. Chegando aqui ao final desse podcast Cinemação 532, batemos esse papo sensacional aqui sobre Um Estranho no Ninho. E é isso, né? Voltar aos clássicos é um caminho delicioso de se fazer, porque a gente acaba revivendo e acaba se reconectando, né, com algumas coisas que foram feitas lá atrás e que traz também o olhar pro novo, né? Então a gente vai ver como que o cara filmou, como é que ele quis montar aquela cena, como que ele fez o enquadramento, como ele usou a cor. E aí quando você vai ver um filme novo agora, você já tem toda essa bagagem. Então é muito legal quando a gente tem essa oportunidade de revisitar essas obras, reentender elas, né? Buscar as histórias por trás delas.
é muito bacana. Então eu queria agradecer aqui, Caio, queria começar com você agradecendo sua presença aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade de vir trocar essa ideia e deixa meios de contato, canais, como que as pessoas fazem para chegar até você, Caio? Eu que agradeço novamente aí, é sempre um prazer participar aqui do podcast, eu gosto muito das conversas que a gente tem aqui, eu achei o podcast fantástico. Para quem quiser me encontrar aí nas redes sociais é @CaioDaquino, tem no TikTok, Instagram e YouTube, que tá meio paradinho, mas eu vou voltar em breve, mas eu tô me dedicando bastante aos vídeos curtos nessas outras redes. E pra quem quiser tem o Quai também, mas tá lá começando. Se alguém usar o Quai, me segue lá. É @CaioDaquino também, tá bom? É um teste, então se der certo. É isso aí, boa, cara. Valeu, muito obrigado. Ju, obrigado também pela sua presença. Eu sei da sua correria nos últimos meses. Eu tentei trazer a Ju aqui algumas vezes. Ela tava sempre correndo, produzindo e tal. E agora finalmente deu certo. Então, muito obrigado por você vir aqui, trocar essa ideia com a gente. E também deixa aí os convites para quem quiser acompanhar você nas redes sociais, mas também tudo que você tá produzindo, escrevendo e tudo mais. Nossa, muito bom estar aqui de volta, falando sobre filmes. Amo esse espaço aqui que tu dá, Rafa, é muito, muito legal sempre conhecer também várias pessoas novas que amam também esse mundo cinéfilo. E podem me encontrar no @ajuliabart, BARTH, e na Emerald Corp, @EmeraldCorp, é o lugar onde eu escrevo sobre séries, sobre filmes, às vezes assim, uns joguinhos, às vezes uns animes, mas não é sempre não. Mas é lá que eu tô também no YouTube, a gente também tá no YouTube também falando sobre esse mundo. E é isso, só agradecer. Demais, Ju, muito obrigado novamente. E o Pedrão, né? Pedrão, meu amigo, mora aqui no meu coração. A gente vira e mexe, troca figurinha aí, né, Pedrão? Então, obrigado também pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Esse ano também eu sei da seu corre, então também deixa aí meios de contato para as pessoas saberem também as novidades que estão para chegar. Pedrão, como é que faz aí? Como é que te acompanha? Bem, pra quem acha que eu não falei muito asneira, você pode ir nas redes sociais procurar por Pedro e o Cinema, Instagram e o Twitter, são as redes que eu mais tô usando no momento, acredito que vai ter na postagem. Obrigado, Rafa, pelo convite. Tô lá no site Canal Claquete, né? A gente não gravou podcast nos últimos tempos, a gente tá passando por algumas mudanças, tem alguns textos lá que vocês vão gostar. Nós temos alguns temas relevantes que vale a pena você ouvir. Então, por exemplo, falar de cinema coreano, falar de cinema italiano, assim, assuntos que não são ligados a algo muito específico, né? Então, você encontra no site também, né? Só rapidinho, Rafa, fazer um agradecimento pra você, porque no último final de semana, talvez quando você estiver ouvindo, a pessoa estiver ouvindo, pode ser muito tempo, mas acho que seria legal deixar registrado que rolou a JediCon no Rio de Janeiro, JediCon 2023, e você ajudou muito a gente, cara. Entendeu que é um projeto de fã, um projeto pra abraçar mesmo. Não você, o Dani também usou, mas o Dani tá aqui, então ele que se dane. Fala só de quem tá aqui. Você ajudou muito, você tá sempre me ajudando, então queria te agradecer de coração. Você sabe que hoje eu te considero você uma pessoa da família, uma pessoa realmente engajada em ajudar o próximo, né? Como a gente sabe que tem gente que não faz, que fala da boca pra fora, fala que é importante, mas a gente sabe que não faz. Então, queria deixar isso registrado para os seus ouvintes, da pessoa, da sua índole e dos seus valores, porque eu acho que a gente tem que valorizar isso. Então, beijo no seu coração, meu amigo. Valeu. E obrigado pelo convite. É sempre bom aprender com você, com a Júlia, com o Caio também. Nossa, eles falam tão bonitinho, cara. Não é? Eu vou chegar nesse nível ainda. Vou chegar nesse nível ainda. Eles são demais. Que bom que deu certo, JediCon. Que bom que deu certo a gente tá reunido aqui hoje. Eu queria também deixar o convite para você ouvinte aí, né? Se você gostou desse episódio, se você quer falar um pouco mais sobre o filme, mandar sua análise sobre o filme, perguntas de repente aqui, né, para os nossos convidados também, manda seu comentário aí nas nossas redes sociais, né, procurando sempre por Cinemação, ou através do nosso e-mail contato@cinemação.com. Além disso, lembre-se, né, de seguir a gente no Spotify e na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox, para que você possa receber aí todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica também o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho, você já ajuda demais
demais a gente aqui e ainda leva para casa um presente exclusivo do Cinemação. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast. Então é isso, pessoal. O podcast Cinemação 532 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.